Eu estou aqui do lado da nossa querida Rafaela e nós estávamos agora há pouco aqui ouvindo essa boa música de qualidade, que é a música do Bruno, e ao mesmo tempo a gente conversando também e a gente falando como está a vida do ser humano no dia a dia. E hoje nós vamos falar de um assunto que as pessoas falam que pode, que não pode, que pode, que não pode, mas não pensam no lado psicológico dessas pessoas. E hoje nós vamos falar para você que faz o uso das canetas emagrecedoras e como você precisa entender o que está acontecendo quando o assunto não é só emagrecer. Existem outras situações, outras alterações que muitas vezes você sente na parte física e você imagina que não tem nada a ver ali com a caneta emagrecedora. E hoje nós trouxemos a nossa psicóloga para a gente falar justamente como esse cliente, paciente, ele pode passar por situações adversas por causa desse medicamento. O emocional, ele é mexido por causa dessas canetas também? Sim, Vanusa. Bom dia, Vanusa. Tudo bom? É um prazer imenso estar aqui, né, para a gente agregar, né, informações. E assim, a questão do uso das canetas emagrecedoras, né, ela é uma ferramenta, né, que foi criada para quem tem diabetes e cada vez mais as pesquisas estão aumentando, científicas, né, e aí já desenvolveram para a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, é como se você tivesse uma diabetes, uma questão de uma doença crônica, né? Sim. Então, é para o resto da vida. Tem que estar ali o tempo todo se cuidando, tem que estar o tempo todo tendo acompanhamento. Não é você relaxar, achar que você vai resolver aquela situação naquele momento e vai deixar. Eu digo muito, emagrecer é muito fácil, gente. Emagrecer é muito fácil. Agora, Permanecer é o difícil, né? Então, assim, qual é o desafio psicológico, né, que a gente está tendo, que eu estou vendo hoje dentro do consultório, né? São pessoas que estão utilizando, ótimo, a caneta veio para mesmo, ela é perfeita, né? Estudos científicos estão até dizendo que ela ajuda muito na questão da ansiedade, né? E da questão da depressão, porque quando a pessoa emagrece, a autoestima vai lá para cima, sim, a autoestima melhora, então, assim, com a autoestima lá em cima, a pessoa começa a criar amor próprio. Então, assim, é ótimo essa situação, né? Mas, por outro lado, tem pessoas que não necessitam do uso dessa caneta. Por vaidade ou por uma necessidade, muitas vezes, de ter ali uma gordurinha a menos em algumas partes do corpo, se iludem em buscar essas canetas emagrecedoras que trazem algumas alterações. Isso. E aí essas alterações psicológicas são, né? Pessoas que não necessitam utilizar a caneta, estão utilizando. Doutora, eu vou utilizar a caneta porque eu vou para um casamento daqui 15 dias e quero entrar num vestido. É muito pequeno, né? Esse pensamento. Né? Então, assim, quando isso acontece, eu já acendo uma lâmpada vermelha, né? Aí tem alguma coisa. Já para quem é obeso e faz uso das canetas emagrecedoras, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Ela precisa do médico para fazer os exames, como é que está as taxas, direitinho para poder utilizar, se essa pessoa tem indicação ou não de usar as canetas, né? Que tem pessoas que não podem utilizar, né? E a questão do nutricionista, porque vai precisar de suplementação. É comprovado cientificamente que as canetas elas ajudam em vários outros órgãos, mas também quando você emagrece, você perde massa magra. Massa magra é o que sustenta o corpo. E aí vem a questão do psicólogo, né? O psicólogo está ali porque por trás da fome, da obesidade, tem a fome. Então, assim, a gente trabalha a questão de saber o que é fome biológica e do que é fome emocional, né? Existem esses dois tipos de fome. Geralmente, quem tem obesidade tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer esse ajuste. Só quem pode fazer é um profissional da área da psicologia. Pronto, né? Então vamos tocar no ponto exato desse nosso bate-papo. Você trouxe realmente várias informações valiosíssimas. Vamos chamar a atenção de quem já está utilizando essas canetas emagrecedoras. Seja quem necessita, seja quem não havia necessidade dessas canetas, ou alguém que pretende utilizar e acha que não vai ter alterações psicológicas. Eu queria que você me falasse o que pode acontecer
psicologicamente falando com essa pessoa por causa do uso desse medicamento? Pronto. Existem probabilidades, né, da pessoa se dar super bem com o uso das canetas. Sim. Quando ela tem esse acompanhamento. Porém, quem não tem esse acompanhamento, né, o que é que pode acontecer? A pessoa pode ter crises de ansiedade, a pessoa pode ter frustrações porque não teve o efeito esperado que o outro teve, porque é uma coisa muito subjetiva do ser humano, né? A pessoa também pode emagrecer e não se enxergar mais como magra e viver se olhar como uma pessoa que ainda é obesa, né? E aí pode gerar outros transtornos, que pode ser uma anorexia, desenvolver... Que é uma dependência, né? Isso, cria uma dependência. E aí, o remédio, quem diz assim, Rafaela, eu vou utilizar a medicação para a vida toda? Eu não sei, quem sabe é o médico. Mas que você precisa de um acompanhamento psicológico, você precisa, porque a gente precisa saber, por trás daquilo dali, o que é que tem na pessoa. Né? A obesidade, ela não vem à toa. Ela vem com problemas psicológicos da infância, né? Hoje a gente já tem a questão as pessoas já estão mudando os hábitos, né? Fazendo terapia, já estão mudando os hábitos. Você está vendo a indústria da alimentação, já estão mudando a questão com relação ao álcool, né? Que o álcool, estão se reinventando, né? Então, todo mundo está se reinventando. Hoje está o boom das corridas. Que bom que as pessoas estão se cuidando mais, estão indo mais para a academia, estão indo mais procurando uma atividade física. Porque dentro da terapia, primeira coisa que a gente indica hoje em dia é faça exercício físico. Procure um meio de exercício físico. Pode ser um balé, pode ser qualquer coisa, mas faça exercício físico. Você falou sobre um assunto importante e que aí a gente chama atenção ainda para essas canetas emagrecedoras. O que chama atenção, principalmente, é o que você acabou de dizer. A gente sabe que muitas vezes para a pessoa buscar, muitas vezes a disposição ou a coragem para ir para uma corrida, para ir para uma academia, para sair daquele comodismo e partir para um exercício físico não é fácil. Talvez aí seja o maior problema das pessoas buscarem essas canetas para conseguirem de forma mais rápida e mais fácil esse resultado. Só que aí é que cria essa frustração, né? Que você vem falando. Porque eu sou diferente de você. O meu corpo vai reagir de um jeito, o seu corpo vai reagir de outro. Eu tenho alguns problemas de saúde, de doenças, você tem outros problemas de doenças. Então, assim, as pessoas estão vivendo muito, deu certo para ela, vai dar certo para mim. E isso já é um problema psicológico, não é? Isso já é um problema psicológico. Por exemplo, você faz acompanhamento de uma pessoa que durante 6 meses fez acompanhamento médico direitinho, fez atividade física, está seguindo direitinho a questão nutricional e tudo. E a outra que está utilizando, mas não faz atividade física, não procura uma nutricionista, não procura um médico. Todas as duas perderam peso, mas você vê a diferença no corpo. Porque uma construiu massa muscular, que já vai ajudar no metabolismo dela, né? E a outra não. E aí, a questão da psicologia, nesse caso, né, entra porque a pessoa já começou a mudar os hábitos. A pessoa já não come mais como comia, já consegue diferenciar a fome psicológica da fome biológica. Não, eu não estou com fome, isso aqui eu estou com uma crise de ansiedade, eu não vou comer, eu vou ver o que é que eu posso fazer aqui. Então, a gente já trabalha isso na clínica. Quando tiver uma crise de ansiedade, o que é que você pode fazer? Né? Tem um paciente, por exemplo, que ele e a esposa utilizam e fazem o uso das canetas. A esposa seguiu a nutricionista, seguiu a atividade física. Ele tem outros problemas psicológicos que, mesmo utilizando as canetas emagrecedoras, quando é à noite ele tem crise de ansiedade. E isso provocado, com certeza, não só
porque ele não teve os resultados, mas também porque a medicação, de uma certa forma, pode estar mexendo com o sistema nervoso? Pode, né? Pode. As pesquisas ainda apontam que a questão dá uma acalmada na ansiedade, na questão ajuda na questão da depressão com o emagrecimento. Para quem já tem o problema. Isso. É isso que eu queria saber. Por exemplo, eu não tenho problema, digamos, eu não tenho problema de depressão, eu não tenho problema de ansiedade, mas eu tenho ali a vontade de tirar um pouquinho dessa gordura. E aí, de repente, eu penso que não tenho nenhum problema. Um exemplo, né? A pessoa acredita que está muito bem, mas só o fato de muitas vezes aquilo incomodar ela, algo ali não está dando certo. Ela não está tão 100% assim, porque ela está incomodada. Se eu não tenho nenhum desses pontos que eu sinto, aí pode acontecer o efeito contrário que você está falando. Isso. Quer dizer, para alguns melhora a depressão, a ansiedade, mas para quem não tem os sinais ou não sente os sinais, pode ser o contrário. Pode. Então, assim, pode desencadear uma crise de ansiedade, né? Talvez a pessoa não está tomando a dose certa que só o médico para avaliar através de exames, ele vai saber o que é que ele vai poder fazer, não chegar e comprar ali na farmácia para aplicar, né? Então, o médico ele vai pedir exames, vai estudar a pessoa como um todo, né? E aí, muitas vezes, Vanusa, até assim, uma fala bem assim, doutora, eu emagreci 10 quilos, eu procurei o médico, em vez dele me passar as canetas, ele me passou outro remédio, eu emagreci com esse remédio. E fazendo terapia, e mudando de hábitos, né? Fazendo atividade física, mudando a alimentação e tudo, eu consegui. Eu digo, ótimo, parabéns. É porque, na verdade, nessa hora também a pessoa vai ter que analisar bem direitinho o tipo de profissional que ela está buscando, né? Porque tem o profissional que vai querer cuidar da tua saúde e tem o profissional que vai querer só vender o produto. E isso nos preocupa, que é aquele profissional que está pensando mais no que ele vai levar para quem trouxe as canetas até ele, né? E isso é muito sério, viu, gente? A questão da pressão estética, isso tem influenciado também? Tem sim, Vanusa, muito. As redes sociais, elas não brincam, né? As pessoas que utilizam as redes sociais, inclusive, elas não respeitam, né, a questão do corpo, né? Exageram na questão estética. E aí não liga para o psicológico. E aí, como é que está o psicológico? Sim. Como é que está o psicológico daquela pessoa que está ali tirando foto, mostrando o corpo, bonita, aí tem uma influencer que já tem um corpo assim, que já é mais bonitinha, aí começa aquela comparação, aquela coisa toda, e aí vai gerando um problema psicológico, né? Às vezes a pessoa é muito bonita, não, eu me acho feia. E é aquela história, o teu emagrecimento pode não acontecer, como você mesmo falou, dando o efeito que você desejava. Ele pode emagrecer em pontos que talvez você nem quisesse que esse emagrecimento acontecesse. Você fez essa aplicação ali naquele local, não quer dizer que aquela gordura é quem vai sair, né? Não. A medicação é uma ferramenta, sim, mas ela não é o final, né? Vamos voltar ao passado, né? Quem fazia cirurgia bariátrica, né? Para fazer a cirurgia bariátrica tinha que ter um médico, um nutricionista, o laudo de um fisioterapeuta, um laudo do psicólogo. Então, assim, a pessoa emagrecia, aí, hoje em dia, as pessoas tiveram reganho de peso, né? Esse reganho de peso. Mas por que teve esse reganho de peso? Por quê? Porque esqueceu da equipe multidisciplinar, da época que fez a cirurgia. Então, as canetas é basicamente isso. Você precisa de uma equipe multidisciplinar. Só que é uma forma que não é tão invasiva como a cirurgia bariátrica. Né? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que mexe e produz o mesmo hormônio que a caneta emagrecedora produz, que é o GLP-1. Né? Então, assim, tem que ter esse acompanhamento. E muitos não têm, né? Não tem. Quando começou a chegada dessas canetas, quer dizer, quando teve mais, né, propaganda das canetas, as pessoas se empolgaram. Eu conheço pessoas que eu estou utilizando e achando muito legal. Só que assim, além do efeito psicológico, tem outros efeitos também que acabam atrapalhando a saúde daquela pessoa, né? Mas o psicológico, eu acho que tem sido
o pior? Porque eu acredito que muita gente tem lhe buscado depois do uso dessas canetas. Muita gente procurado, entendeu? A gente acolhe o paciente, a gente vê, né, o que é que pode estar acontecendo. Outros já vão conscientizados que precisam de... Doutora, eu fiz cirurgia bariátrica tantos anos atrás, hoje eu estou tendo acompanhamento médico e tudo, e resolvi procurar a terapia para me ajudar nesse processo, né? E aí, ótimo. Então, assim, a pessoa procura a terapia, procura um nutricionista, a questão da atividade física com personal, né? Porque vai perder massa magra e atividade física é tudo. Vai servir para a liberação de hormônios maravilhosos. É porque tem gente que só quer usar a caneta e não quer fazer mais nada. Não quer fazer mais nada. Aí fica difícil. E às vezes não cria nem energia para poder fazer uma atividade física, né? Pronto, então eu queria que você só, olhando para aquela câmera ali, chamasse a atenção das pessoas, principalmente dos jovens, das nossas jovens, que muitas vezes são influenciadas por essa exigência, muitas vezes, de si mesma, de que tem que ficar com o corpo legal, que tem que ficar bonitona, que vai ter que usar, que se vira em mil, e muitas vezes não para pensar que o psicológico tem que ser trabalhado até antes mesmo da utilização dessas canetas, né? Isso. Então, gente, fica aqui... uma dica, né, para quem vai utilizar, para quem já está utilizando, que se não houver esse acompanhamento, né, multidisciplinar, daqui a alguns tempos, alguns anos, a gente vai ter outros problemas, né. Emagrecer é muito fácil, né, muito fácil. Agora, permanecer magro e saber que você tem uma doença que é a obesidade ou a diabetes e que ela tem que ser controlada pro resto da vida, é questão de conscientização. Então, fica aqui o meu recado de conscientização de quem está utilizando, de quem vai utilizar, procurar uma equipe multidisciplinar para fazer esse acompanhamento, tanto o médico, o nutricionista, o educador físico e o psicólogo. Agora, okay? Rafaela, só para a gente encerrar, eu sei que você vai deixar, o seu Instagram já está aparecendo ali, as pessoas que quiserem entrar em contato com a Rafaela. Agora, eu tenho uma curiosidade. Algumas pessoas que utilizaram as canetas, quais são os tipos de comportamentos que elas buscaram dizer para você que tem acontecido? Eu não tinha problema de ansiedade, eu não tinha problema de depressão. Quais são? Vanusa, existe, assim, os que já estão utilizando e fazem tratamento, muitos já deixaram de beber, né, o álcool, né? Não tomam mais refrigerantes, então tal que a indústria, você pode ir em qualquer lugar, você não encontra mais refrigerante que não for zero. É mais difícil tu encontrar, é mais fácil tu encontrar muito à disposição o que já tem um açúcar, mas o zero é bem difícil. As empresas de bebidas alcoólicas estão mudando as versões, né? A questão da comida, hoje a gente tem uma diversidade de lugares que vendem produtos naturais, né? A questão de fazer, é muito caro. Não, a caneta é cara, né? A caneta não é barato o preço dela. Então, assim, vai chegar a hora que vai ter que fazer esse desmame dessa caneta. E aí, como é que você vai fazer esse desmame? Você está preparada para fazer esse desmame? Né? Aí, vamos fazer o desmame. E você não usa só uma, né? Quem utiliza uma tem que continuar utilizando. Aí o médico que vai dizer a durabilidade do tratamento e tudo. Então, assim, quem já faz esse acompanhamento, com o tempo vai mudando o hábito e vai dizer assim, doutora, não preciso mais nem da medicação, já estou precisando agora fazer o desmame, ótimo. E vamos continuar a terapia. Tá certo. Tá ok, vamos. Bom, ela falou sobre um assunto interessante e a gente chama a atenção de quem está assistindo o nosso programa. Quem quiser entrar em contato com a Rafaela, fique à vontade. Deixa o seu Instagram, Rafa. Deixa sim meu Instagram e meu telefone, né? 86-9512-3151. Me procurar pelo telefone, né? E nas minhas redes sociais também, que a gente vai conseguir chegar lá onde realmente a gente tem que chegar, que é a questão da nossa saúde como um todo. A saúde mental, a saúde física, né?
E a gente não procurar só o lado estético, a gente procurar também, né, a questão de se cuidar, de se amar, de saber o que fazer, de começar a se conhecer. Ah, eu tô com fome porque eu tô com esse problema, então eu já identificar ali aquele gatilho, né, os gatilhos que a gente tem quando vem essa necessidade de comer de forma compulsiva. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença, tá, Rafa? Tá bom.